Olá! O surto de SARS-CoV-2, nome oficial do coronavírus, é novamente tema aqui do nosso programa Vitalidade. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou como caso de emergência de saúde pública internacional de risco muito elevado. Para trazer mais informações sobre o assunto, recebemos aqui na TV Câmara o pós-doutor Vladimir Vicente Cantarelli. Atualmente, o biomédico atua no programa de capacitação de laboratórios de microbiologia em diversos países, principalmente nos temas PCR em tempo real, sequenciamento de DNA, identificação molecular de micro-organismos e microbiologia clínica. Além disso, é professor da Universidade Fevale e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Professor, seja muito bem-vindo novamente aqui no nosso programa Vitalidade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo falando sobre vírus respiratórios. Né? O professor Cantarelli foi o nosso primeiro entrevistado do programa Vitalidade lá em 2012, falando na época sobre a gripe A, né, que também vinha como uma ameaça muito grande, né? E agora nós vamos falar, então, do coronavírus, do SARS-CoV-2. Professor, tudo começou na cidade chinesa de Wuhan, né? Mas o vírus já chegou a diversos países, aqui tudo indica, nos 5 continentes, né? E o número de infectados muda a toda hora, né? Até nem trouxe dados, porque de manhã um número mesmo no Brasil, os casos de suspeito ou os casos confirmados, eles têm aumentado, tanto no Brasil quanto nos outros países, né? Mas qual é o perfil, então, do coronavírus? Ele está se modificando com o passar dos meses e dos países em que está chegando, na sua avaliação? Olha, quanto aos números, tem razão, a gente não consegue mais acompanhar, né? A gente ouve um número de manhã, de tarde já é outro, então a gente fica com uma ideia geral do que está acontecendo no mundo. Esse vírus saiu da China, como era esperado, né, para os outros países do Sudeste Asiático, chegou na Europa e está vindo, e vai chegar provavelmente em todos os países, né, segundo o que a gente imagina. Todos esses vírus, eles acabam mudando um pouquinho à medida que eles vão se replicando. Então, a gente pode dizer que quando ele passou da China, talvez para a Europa e venha para o Brasil, a gente já vai encontrar algumas diferenças desse vírus em relação ao original. Mas nada que vai mudar, né, imediatamente o perfil do que está acontecendo. Né? A grande mudança que houve foi o surgimento desse vírus, na verdade, né, que ainda se debate de qual animal que ele teria sido originado, né? A gente sabe que ele é um coronavírus, que existem vários coronavírus, humanos e animais, e de alguma forma esse coronavírus mudou um pouco, né? E atingiu o ser humano. Eu costumo dizer sempre, né, é um velho conhecido, mas que veio de roupa nova, né? Então o nosso sistema imune tem dificuldade em reconhecê-lo, por isso alguns casos são mais graves, né, no primeiro momento. O senhor fala em velho conhecido porque ele já é bem conhecido da comunidade médica científica há alguns anos, como, por exemplo, os surtos ocorridos em 2002 também na China com a disseminação do SARS, que foi a síndrome respiratória aguda grave, e em 2012, no Oriente Médio, então, com uma variação denominada MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, esse vírus em si, ele não é novo, mas ele tem uma roupagem diferenciada. Exato. E antes desse que tu citaste, né, a gente já tinha mais 4 anteriores que causavam resfriado comum, né, junto com o que a gente chama de rinovírus, né, são aqueles resfriados sem maiores consequências, também causados por alguns coronavírus. E uma mudança de comportamento desse coronavírus, algumas mutações, como a gente chama, transformaram eles no SARS, eventualmente no MERS, e agora emergiu um 7º, né, um pouquinho diferente, que é esse novo vírus, né, que a gente chama, todo mundo chama de coronavírus, né, mas ele agora se chama SARS-CoV-2, né, que é o nome oficial dele, um pouquinho diferente dos outros. Como o nosso sistema imune não está habituado com esse novo, é natural que o nosso sistema imune não consiga deter ele, né, controlar ele muito bem, então ele se espalha, né, eu tenho a doença e eu espalho para as outras pessoas, né. E na sua avaliação e na avaliação da comunidade científica, ele é tão agressivo quanto esses outros? Ou ele é um pouco menos? Por que tantas mortes?
Na verdade, o que está sendo divulgado é que, né, dependendo do que tu usa aí como denominador, 2, 3% de mortalidade, né? Isso quando a gente começou a ter os primeiros casos lá na China, e se dizia, não, já morreram 60, 80 pessoas. Primeira coisa que a gente pergunta, tá, mas quem são essas pessoas que morreram? Quais as características? Eram jovens, eram adultos, eram idosos, né? E depois a gente entendeu que realmente as pessoas que tinham maior gravidade, né, mortalidade, eram pessoas idosas, pessoas que tinham algum comprometimento do sistema imune por conta de outras doenças, como doenças cardíacas, doenças respiratórias, né, imunossupressão. E é o que está acontecendo. Segue esse perfil. Segue então, esse perfil. A terceira idade ainda é a faixa etária mais atingida, no caso de óbitos? E veja que a gente não tem praticamente nada de relato de casos de mortes de crianças, né, e de jovens, né? Segue esse perfil mais da faixa idosa, mas a gente também não pode assustar a população dizendo que todo idoso vai, quando sofrer essa infecção, vai ter um desfecho fatal, não é bem assim. Né? É pior para quem tem outras comorbidades, né? Quem tem doenças cardíacas graves, né? Quem já tem uma predisposição para doenças respiratórias, né? Quem é muito fumante, por exemplo, né? Já leva uma desvantagem, né? Então, essas pessoas tendem a ter doenças mais graves. Porque o vírus ele ataca o sistema respiratório e pode evoluir para uma pneumonia? Isso não é característica só desse vírus. Né? Nós falamos do H1N1 já há muito tempo aqui. Também, em algumas situações, começa com um sistema respiratório superior, trato respiratório superior, e eventualmente vai evoluindo e se transforma numa pneumonia. Né? E essa pneumonia depois pode evoluir para pneumonias bacterianas e outras, né? Outras complicações e, bom, a pessoa não consegue mais se recuperar desse problema, né? E acaba indo a óbito. Mas isso, na verdade, se a gente for considerar no universo das infecções, é a ponta da ponta do iceberg. Né? A gente tem todo um outro perfil da população que vai ter a gripe, né, os sintomas desse vírus e vão se recuperar normalmente. Alguns vão ter uns sintomas um pouco mais graves, outros vão ter sintomas leves e também outro tanto não vai ter sintoma nenhum. Vão ser assintomáticos, né, como já mostrou um dos casos brasileiros da menina, né, de 13 anos que veio, que fez o teste por conta própria e que não tinha sintomas e foi positivo. Isso não é uma característica exclusiva do coronavírus, mas de todos esses vírus que causam doenças respiratórias. E a pessoa que, no caso, tenha contraído o vírus, por exemplo, e não apresentou sintomas, ela é capaz de transmitir? Sim. Ou isso aconteceria numa fase em que o vírus está incubado, por exemplo, e depois ela venha a desenvolver, então, os sintomas da doença? Não posso falar se existe um período de incubação em que o vírus permanece latente, né? O que provavelmente aconteça é que a pessoa que entra em contato com o vírus, imediatamente essas células, né, infectadas pelo vírus começam a produzir novos vírus. Né? E essa pessoa, pela sua condição imunológica, né, de saúde, não manifesta os sintomas clássicos, né? Febre, tosse, ela se comporta como uma pessoa normal. E pode sim transmitir o vírus, né? A gente não sabe hoje qual o percentual de pessoas que estão nessa classe de assintomáticos e que também transmitem o vírus, porque a gente não consegue identificar todo mundo da população, então não se sabe quem é que está infectado ou não. Mas pelo que nós conhecemos dos vírus em geral, a gente poderia dizer que talvez até 50% dos casos são assintomáticos. Né? Foi divulgada uma notícia na BBC News recentemente, né, relatando que até o momento foi observado que uma proporção substancial de crianças e adolescentes infectados não chegam a apresentar esses sintomas, seriam cerca de 25%. É um indício, então, de que essa faixa etária estaria menos propensa a desenvolver a doença, como o senhor falou? Provavelmente, né? Provavelmente, né, um sistema imune, né, bem adequado, né, que controla bem essa infecção viral, né, diferente do idoso que já tem problemas, né, que não consegue mais controlar a doença. Os jovens e crianças aí parecem ter uma vantagem, né, de não apresentar os sintomas, mas transmitem o vírus. Né. Assim como aconteceu com a gripe H1N1, que depois tivemos H3N2, né, o coronavírus ele tem essa capacidade de ter várias cepas? Posso falar assim?
Já o próprio CoV-2, né, o SARS-CoV-2, já é uma cepa diferente. Então, ele já é né, uma variante, como foi o H1N1, o H3N2. Né? Se isso vai se modificar mais ao longo do tempo, né, e o que isso vai levar, a gente não pode falar sobre isso ainda, não sei né, o que vai acontecer. Que ele vai sofrer pequenas modificações, vai. Então, o que acontece com todos esses vírus é que é parte da estratégia do vírus. Né? Se ele se mantivesse sempre o mesmo, sempre a mesma roupagem, vamos dizer assim, o nosso sistema imune acostumaria com ele, e aí no ano seguinte eu já tenho né, minhas defesas preparadas e a tendência seria acabar com os casos de infecções. Por isso, a estratégia evolutiva do vírus faz com que ele mude um pouquinho a cada ano para que ele possa voltar e reinfectar a população. Né? Mas essas reinfecções costumam ser, como o vírus muda pouco de um ano para outro, costumam ser já bem mais brandas, já os sintomas, o impacto dessas novas infecções é bem menor, como a gente tem visto agora com H1N1, né? Dos novos casos que surgem, já não tem mais aquele mesmo impacto que tinham há 10 anos atrás. Né? É uma estratégia do vírus para poder circular né, e se manter né, vivo, digamos assim, né, na população. Caso contrário, o nosso sistema imune sempre iria reconhecê-lo e a tendência é que a longo prazo a gente teria a eliminação desse vírus. Né? Professor, o médico chinês que divulgou o surto para o mundo também acabou sendo vítima da doença, né? Mesmo com todas as informações e cuidados necessários que ele tinha acesso. Ele não se enquadrava nesse perfil de idosos, né? Mas também não quer dizer que o vírus só atinja a essa população, claro. Porque ele era considerado um adulto saudável, né? Isso. Né? Agora, o profissional da saúde, ele tem um outro fator de risco, ele está em contato constante com as pessoas infectadas. Então, a quantidade de vírus que ele tem contato pode ser muito maior. Isso pode ter sido um dos fatores que levaram à complicação desse médico. Né? Pode ser que ele tivesse algum outro fator de risco que a gente não conhece, né? Mas eu diria que talvez a principal causa aí é a exposição. Né? Teve exposição muito grande, né? Com aquela quantidade enorme de pacientes infectados que tinham naqueles hospitais, e pela essa exposição grande ele tenha pegado uma infecção que ele não conseguiu controlar. Né? Tem muitas notícias circulando, né? Sim. Seja pela mídia convencional, no WhatsApp, Telegram, redes sociais. E as pessoas acabam ficando um pouco confusas e também muito preocupadas com o que é real e o que é mito ou o que é invenção. Se fala de guerra biológica, se fala que já se tem a vacina, mas que não estaria sendo divulgado ainda. Não. Haveria condições já de uma vacina em tão pouco tempo ter sido produzida? E o que acreditar, como se informar, né? E quais são as principais mentiras, fake news que estão circulando, professor, em relação a esse assunto? Assim, né, eu acho que uma das grandes fake news é a questão do vírus ter sido fabricado em laboratório com uma finalidade de, sei lá, de eliminar a parte da população ou coisa desse tipo. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Na verdade, se a gente observar, é um vírus que tem uma capacidade, uma letalidade baixa, 2, 3%. Né? Se a gente quisesse fazer algum micro-organismo com uma capacidade letal maior, a gente teria escolhido um outro vírus e não esse. Né? Enquanto as vacinas, olha, a produção de vacinas segue uma linha, né, de que essa vacina, então, precisa ser, num primeiro momento, desenvolvida, ela precisa ser testada, normalmente, às vezes, em animais, depois uma fase de testes em seres humanos, né, para depois cumprido todo esse rito, ela ser aprovada para uso em larga escala. E isso tem um tempo, né, que pode ser maior ou menor, de acordo com a complexidade de se desenvolver cada uma dessas vacinas. Então, eu não acredito assim, não vai ter uma vacina amanhã para nós, né? Talvez em alguns meses seja produzida a vacina, né? Essa vacina poderá ser usada na população. A grande pergunta que se faz é, e vai ser ainda necessário, depois de a gente
grande parte da população já ter sido exposta ao vírus, a gente vai desenvolver anticorpos naturais contra o vírus. Não sei qual o papel da vacina, né, daqui a alguns meses, que a vacina vai ter em controlar esse vírus. Talvez nós já tenhamos controlado ele, a nossa imunidade já tenha controlado, né, esse vírus. Então, as vacinas, elas vão ser desenvolvidas, assim como nós desenvolvemos para o H1N1. A grande questão da vacina é por quanto tempo ela se mantém útil, quanto a população vai fazer uso dessas vacinas. A gente sabe que todo ano nós temos campanhas de vacina contra a gripe, né? Vacinas que já existem. Os governos têm metas de vacinação, nem sempre se consegue atingir as metas nos prazos, porque as pessoas não se vacinam. Então a gente imagina que com o coronavírus, passado esse susto inicial, né, essa seja uma vacina que também vai cair no mesmo rol de comportamento das outras vacinas, ou seja, as pessoas, passado, né, o período de pavor inicial, vão acabar deixando talvez um pouco de lado também, e a gente vai ter que forçar as pessoas a se vacinarem depois, como a gente faz, né, com outras vacinas aí. Infelizmente, né, a população se comporta dessa maneira, né? A gente, num primeiro momento, tem medo e faz tudo direitinho, mas passado, né, esse período, as coisas tendem a voltar ao normal, né? Quando a gente deveria aprender que regras, né, de boas maneiras, de higiene e essas coisas deveriam se manter como uma constante na nossa vida, né? Professor, muitos falam também que os dados, os números seriam bem maiores do que está sendo apresentado, que as autoridades estariam maquiando o número de mortes e de pessoas suspeitas, né? Pelo próprio fato de o vírus ter uma característica dos assintomáticos, né? Realmente não tem como se precisar um número exato, né? Exato. Os números são aqueles números das pessoas que realmente apresentam a doença, que vão ao hospital, né? Que tiveram contato com outras pessoas que tiveram coronavírus ou que foram diagnosticados laboratoriamente com coronavírus. Então, essas são classificadas como pessoas que têm a doença. Essas a gente consegue contar. Mas a gente sabe que na população vai ter um número talvez até igual, maior, não sei, a gente não tem esse dado ainda, de pessoas que adquiriram o vírus, não apresentaram sintomas nenhum, então fazendo suas atividades normais. Então essas não entram no cálculo. Então se realmente a gente entrar nessa história de que os números não são reais, realmente não são, né? Não podem ser. A gente não tem maneiras de estabelecer quantas pessoas realmente no mundo estão infectadas. Provavelmente mais do que está sendo divulgado, sim. Mas isso é de propósito? Não. Isso faz parte, né, da metodologia que se usa para fazer a contagem dessas pessoas e das nossas capacidade, né, nossa capacidade de identificar quem realmente está infectado. Professor, após 48 horas da confirmação do primeiro caso no Brasil, né, o Instituto Adolfo Lutz identificou o genoma em parceria, então, com o Instituto de Medicina Tropical da USP e da Universidade de Oxford, né? Qual a importância desse sequenciamento genético e como ele pode ajudar, então, na luta contra esse vírus a curto prazo e a médio e longo prazo? Um dos primeiros benefícios disso é realmente dizer que esse vírus é o coronavírus, é semelhante. A gente pode, comparando o genoma desse vírus, já saber se ele é o mesmo que saiu da China, né? Se ele é o que veio da Europa, por exemplo, né? Por onde qual foi o caminho desse vírus até chegar aqui, né? A gente tem condições de saber, por exemplo, né, se os testes que nós estamos utilizando hoje, né, que são testes moleculares, que identificam o genoma do vírus, se o teste que foi desenvolvido lá na China ou lá na Europa vai servir para identificar o coronavírus aqui no Brasil, né, e tudo indica que sim, porque os genomas são semelhantes. Então, na verdade, né, serve como comprovação de que esse é o mesmo vírus, né, e a partir daí os cientistas então usam essas informações para desenvolver coisas como aperfeiçoamento de testes diagnósticos, né, eventualmente até talvez tratamento, algo assim, né, mas isso mais a longo prazo, né, mas são informações essenciais. Então as características do vírus são as mesmas do vírus encontrado aqui no Brasil, em outros países. Ele tem mantido assim semelhanças por onde ele está
se espalhando? Tudo indica que sim, né? Agora, claro, a gente tem que levar em conta que o sequenciamento foi feito de pacientes que se infectaram na Europa. Né? No momento que a gente estiver circulando no Brasil pessoas que adquiriram o vírus aqui dentro, a gente vai ter que continuar esse trabalho para ver se esses vírus são iguais ou não. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre o coronavírus e como ele está impactando a comunidade mundial. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Vitalidade está de volta. Nesse segundo bloco, continuamos com o pós-doutor Vladimir Cantarelli, biomédico e professor da Universidade Fevale e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, conversando sobre o coronavírus, o SARS-CoV-2. Isso mesmo, professor? Isso aí. Nós falamos bastante no primeiro bloco, então, sobre as características desse vírus, sobre os números, né? Sim. E agora, para começar esse segundo bloco, então, falando um pouco mais sobre a questão das fake news, né? E o que realmente as pessoas precisam ficar atentas e cuidar, o que está sendo divulgado que realmente seria essencial, hábitos, né, de vida, para se caso essa doença continuasse proliferando, que tudo indica que vai, né? Os cuidados que se deve ter, né? Que adiantariam sim para se prevenir, né? Porque tem muitas coisas que estão circulando que é mentira, né? É verdade. E às vezes não é uma mentira intencional, é uma boa intenção de alguém que tem alguma receita, né, de família que acha que funciona, mas a gente sabe que não tem nada comprovado em relação a isso. O que a gente sabe em relação à prevenção desses vírus como um todo, né? Porque a gente hoje está falando do coronavírus, mas continuamos a ter infecções pelo H1N1 e por todos os vírus respiratórios. Então, os cuidados que nós temos hoje contra o corona também nos protegem contra essas outras viroses respiratórias, que são os cuidados básicos que a gente aprendeu lá na epidemia de H1N1, né? Lavar bem as mãos. Então, esse vírus, o que é verdade? Esse vírus é sensível a detergentes. Então, lavar as mãos com água, sabão, né? Usar o álcool gel, né? Isso funciona para desinfetar as mãos. Na verdade, um grande agente de transmissão são as nossas mãos. Nós tocamos superfícies contaminadas e, involuntariamente, nós levamos a mão no rosto, no nariz, na face, muitas vezes por dia. A gente não imagina quantas vezes por dia a gente toca o nosso rosto. E a gente leva, então, esses agentes para o nosso trato respiratório. Então, a gente tem que estar com as mãos, primeiro, tem que estar com as mãos limpas, né? Tem fake news aí dizendo que o álcool gel não funciona, né? Já foi desmentido, funciona sim, né? São esses cuidados básicos. E né? as máscaras? Então, a máscara,
a máscara cirúrgica, né, comum, as pessoas têm uma ideia diferente da máscara aqui. O asiático, né, já usa máscara há muito tempo, né, mas ele usa quando ele está doente para proteger as pessoas do seu entorno, para ele não transmitir a doença. E para isso a máscara serve. Então a máscara cirúrgica, ela serviria, então, se eu Aquela tô máscara tossindo, simples que a gente a encontra máscara na farmácia. simples, se eu vou tossir, eu vou proteger o outro indivíduo das gotículas e tal, da transmissão, né? Agora, ela não protege, não me protege de um indivíduo que está contaminado, né? Porque o vírus é muito pequenininho e ele vai passar por essa máscara, né? Aliás, o fato, né? A gente não está acostumado a usar máscara aqui. Então, coloca aquele negócio, a pessoa às vezes usa o dia todo, ela fica úmida, ela é desconfortável e a gente acaba levando a mão para ajustar essa máscara muito mais vezes ao rosto. Se eu não faço uma boa higiene das mãos, eu estou contaminando esse local. Então, na minha opinião, talvez a máscara seja até um fator de risco maior para a pessoa, né? Ela usa a máscara se ela estiver tossindo para proteger outras pessoas. Mas se ela não tem sintoma nenhum, né, não precisa, né? Isso é muito controverso, né? Tem dados aí conflitantes, mas a gente sabe que não protege o indivíduo. Pode proteger, por exemplo, quem trabalha na área de saúde, que está em contato com muitas pessoas contaminadas, né? Usa máscara, então, né, nessa situação. Mas, de um modo geral, na comunidade, não teria necessidade de nós sairmos agora todo mundo usando máscara, né? Professor, grandes eventos, feiras que recebam e reúnam pessoas de diversas regiões do mundo, no momento deveriam ser evitadas ou há condições de se manter um certo controle ou higienização ou formas de evitar possíveis contágios, né? Porque a doença ela se espalhou, o vírus se espalhou, né? Se tu recebe pessoas de diversos países, né? Sim. Tem a probabilidade? Tem, né? A aglomeração de pessoas sempre vai trazer um risco maior, né? Quando eu participo desses eventos, eu posso encontrar pessoas ali que estão transmitindo o vírus. O ideal seria que pessoas que não estão se sentindo bem de saúde, né, que não participem disso, né, para não transmitir para outras pessoas. Se ela tem algum risco de ter contraído a doença do coronavírus, ela não vá expor outras pessoas a isso. Fique em casa, né? E se eu não preciso estar participando de aglomerações desse tipo, também fico em casa para evitar me contaminar, né, através desses grupos. Como a gente falou, o problema não são só as pessoas que estão sintomáticas, né, essas são mais fáceis de evitar, mas são as assintomáticas que podem estar nesse grupo e eventualmente transmitem o vírus também, né, involuntariamente, né. Então, eu diria que, né, nesse primeiro momento, quando o vírus estiver circulando, pelo menos, né, evitar grandes aglomerações, sim, é uma alternativa para nos proteger. O vírus, professor, ele assume uma potencialidade ou características diferentes de acordo com o clima do país, porque o Brasil, né, país continente, ele tem um clima predominantemente quente, mas no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, logo estamos chegando, né, no outono, depois do inverno, né, pode se agravar a situação. E a segunda pergunta seria se esse vírus ele poderia se combinar, por exemplo, com o do H1N1, H2N3 e potencializar essa doença, né? A gente não sabe ainda qual o efeito, né, do clima em relação ao corona. A gente sabe que ele surgiu no inverno, né, porque no hemisfério norte, agora na China, está frio, né, e a gente sabe que os dias frios fazem com que as pessoas fiquem mais dentro de casa, mais próximas, né? Talvez isso facilite, né, a transmissão. Se a gente pensar que nós estamos nos encaminhando para o inverno, né, talvez a gente tenha que ter uma preocupação, né, de que no nosso inverno aqui a gente vai enfrentar, né, essa mesma situação de pessoas infectadas pelo coronavírus.
Agora, se ele vai se comportar de maneira diferente, por exemplo, aqui no nosso inverno ou lá no norte do país, que é quente o tempo todo, a gente ainda não tem essa ideia, né? O vírus, por enquanto, está circulando nos países de clima frio, preferencialmente, talvez com um outro caso fora, mas a gente não sabe qual é o potencial dele, né, se espalhar, digamos assim, mesmo no verão, num clima quente. Acho que vai disseminar independente do clima, essa é a minha opinião pessoal, mas a gente ainda tem que aguardar para ver. De qualquer forma, a campanha de vacinação aqui no Brasil vai ser adiantada. Sim. Contra a gripe, né, a influenza e os demais. Essa é uma questão bastante importante, né, que as pessoas não esqueçam de se vacinar contra a influenza, né? A influenza provoca a gripe, que é aquela doença que dá dor muscular, dá febre, né? Às vezes nos impede até de sair de casa, que pode ser confundida com uma infecção pelo coronavírus. Então, hoje é essencial que a pessoa se vacine, né? Porque se ela não se vacina, ela é infectada pela influenza e ela acha que tem coronavírus, ela vai para o hospital, né? Ela está, na verdade, contribuindo para aumentar as pessoas que estão lá buscando assistência naquele hospital, que já pode estar congestionado com pessoas, né, que estão realmente infectadas, né? E a questão também, assim, a pessoa deve buscar tratamento médico quando ela tem sintomas mais claros da doença. Se ela tem um resfriado leve, não está sentindo, né, não tem uma febre muito alta, não tem, né, nenhuma outra indisposição, é desaconselhável que ela vá no hospital, porque lá ela vai encontrar pessoas que têm a doença. Talvez a dela, nesse momento, não seja coronavírus, mas ela pode se infectar lá, no momento da espera, no aguardo, por estar no meio de pessoas contaminadas. Então, eu acho que essas pessoas têm que ter um pouco de cautela, não vamos, né, no primeiro espirro, correr rápido para o hospital. Não, acho que a gente tem que evitar isso, né? Quanto ao vírus se combinar com outros, pode, né? Teoricamente pode. A gente pode ter uma infecção pelo coronavírus e pelo H1N1 ao mesmo tempo. Isso pode ser mais grave? Sim. Não é uma coisa comum. Geralmente a gente tem uma coisa ou outra, né? Mas mesmo nas outras viroses, às vezes a gente vê, assim, a pessoa se infectou com o rinovírus, que é o vírus do resfriado comum, talvez isso baixe um pouco a imunidade dela, e aí ela pega mais facilmente um outro rinovírus, né, um outro vírus respiratório, porque no inverno circulam vários ao mesmo tempo, né? O coronavírus provavelmente vai ser mais um de tantos que circulam. Então, pelo menos vamos nos proteger contra aqueles que nós conseguimos hoje, né? Que é aqueles que a gente tem a vacina, que é o influenza, e que mata muita gente todo ano, né? Eu posso te dar um dado dos Estados Unidos. O CDC, que é o órgão de controle de doença dos Estados Unidos, ele publicou agora um levantamento de outubro de 2019 até agora o início de fevereiro, já morreram 18 mil pessoas por influenza, né? É essa que tem vacina. Então, 18 mil pessoas, só que isso, como não é noticiado, a gente não fica sabendo, parece que não tem impacto, né? Mas morreram muita gente, muito mais pessoas nos Estados Unidos, né, nesse período por influenza do que por coronavírus, né? Então, nós temos que nos cuidar das doenças respiratórias de modo geral, né? O coronavírus é mais um. Os casos suspeitos, né, que às vezes que não se confirmam em coronavírus, na maioria das vezes ele a gripe A ou o dengue? Como são sintomas respiratórios, né, a gente imagina que os casos suspeitos sejam casos que são causados por outros vírus respiratórios que circulam o ano todo, né? Nós tivemos, por exemplo, um dos casos iniciais aqui do Rio Grande do Sul, em que o indivíduo, na verdade, foi diagnosticado com H1N1, né? E veja que interessante, se esse indivíduo que recebeu esse diagnóstico de H1N1 tivesse recebido isso há 10 anos atrás, ele estaria apavorado, né? Ó, estou com H1N1, né? É muito grave. Mas agora, na época do coronavírus, quando ele recebeu esse resultado, ele disse, é apenas H1N1. Né? Veja como as coisas mudam ao longo do tempo, né? E é assim que eu imagino que a gente vá
se comportar daqui a alguns anos. A gente vai olhar para trás, é só mais uma infecção por coronavírus. A gente já está acostumado com ele, né, já circula na população, ou talvez desapareça, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente vai levar isso de uma maneira natural, passado esse pavor inicial, né, que eu acho que não tem necessidade de a gente ter esse pavor agora. A gente passa por gripes todos os anos e essa vai ser mais uma, né, na minha opinião. Professor, as pessoas que costumam comprar produtos da China, o vírus ele pode vir nos containers, por exemplo, ou é só de pessoa para pessoa? Gostaria que o senhor esclarecesse um pouco sobre esse assunto. Não, claro, o vírus, né, se lá na China esses produtos foram embalados, né, num ambiente que tinha pessoas contaminadas, esses produtos podem, teoricamente, virem contaminados. Mas a tendência é que, com o passar dos dias, isso não vai chegar aqui numa questão de horas, né? Vai chegar em dias, semanas, às vezes. Né? Eu diria que a chance de pegar coronavírus manipulando um desses produtos, que chegou aqui uma semana, 2 semanas depois, é extremamente baixo. Né? Extremamente baixo. O vírus vai ser destruído na superfície. Né? Vai morrer naturalmente, não vai infectar. Né? A principal fonte de transmissão realmente o contato de uma pessoa infectada próximo de outra pessoa. Mas não tem nenhuma medida de segurança sendo tomada em relação a isso, porque muitas pessoas relatam que as mercadorias estariam atrasando, não sendo mais possível chegar no tempo hábil assim da encomenda, por exemplo. Eu não acredito que... Eu não vi nada em relação a que isso seja proposital, né, como alguma medida, né, contra o coronavírus. Eu acho que faz parte de um processo, talvez, né, de atraso das empresas que estão fazendo isso, até por conta, né, muita coisa na economia está sendo afetada, né, por conta e acho que essa é mais uma das áreas que estão sendo afetadas. Não acredito que isso seja proposital, assim, com algum interesse de controlar vírus ou coisa desse tipo. Mas eu não tenho mais informações concretas a respeito disso. Estamos chegando ao final do nosso bloco, do nosso segundo bloco do nosso programa. Esse assunto rende muito, né, professor? São muitas dúvidas, Sim. É um assunto novo, cada vez tem uma informação. A gente abre, por exemplo, mesmo os sites confiáveis de jornalismo, né, as informações elas estão mudando muito, principalmente em relação a dados, né, no decorrer, às vezes, do mesmo dia. Né? Mas, então, esse vírus ele não é tão letal quanto os outros coronavírus. Comparados. Isso é certo. Sim. Ele está se espalhando, mas ele não é tão grave. Isso, né? Não, se a gente comparar com o SARS, se a gente comparar com o MERS, né, do síndrome do respiratório do Oriente Médio, proporcionalmente elas mataram mais pessoas, mas a gente teve menos pessoas infectadas. Né? Hoje, com o novo coronavírus, nós temos muitas pessoas infectadas e uma mortalidade baixa. Né? E como a gente já disse, a letalidade é maior nas pessoas que têm outros problemas de saúde. Agora, a gente pode pensar o seguinte, se nós não tivéssemos o coronavírus agora, essas mesmas pessoas que estão nesse grupo de risco para maior letalidade, elas têm risco se elas adquirirem uma infecção pelo influenza. Né? Pode ser que essas pessoas venham a falecer por uma infecção pelo vírus influenza ou por outros vírus respiratórios. Né? O fato de nós eliminarmos o coronavírus desse cenário não significa que essas pessoas ainda não possam, né, ter um desfecho fatal por conta dos outros vírus que circulam. Então, a gente, como eu disse para você, nós temos que nos proteger contra todos os vírus respiratórios, né? E não apenas focar no coronavírus. Né? O coronavírus é mais um desses vírus que, né, a gente, claro, é natural que as pessoas tenham esse comportamento, afinal de contas, a gente nunca ouviu falar dele, né? Mas eu diria que ele vem se somar aos outros. Né? E os outros continuam aí, né? E a gente tem que estar preparado para todos. As medidas são aquelas clássicas, como a gente já falou. Lavem as mãos, detergente, álcool gel, evitem aglomerações, né, desnecessárias. O senhor falando das aglomerações, quando começa o inverno,
é uma preocupação a mais também para muitos pais, né, em função das escolas. Isso. Tem a questão da gripe, tem a questão da meningite, que vem bastante à Exato. tona quando o frio começa a surgir. Agora tem mais o coronavírus. Mas não há motivo para fechamento da escola, por exemplo, e que outras medidas, por exemplo, a comunidade escolar ou até dentro de casa a gente pode tomar, por exemplo, para auxiliar a manter esse vírus bem longe, assim. Sim. Por exemplo, no trabalho, compartilhar bebedouros, né? Utensílios, isso influencia ou não? Influencia, claro, né? A questão do fechamento das escolas, nesse momento, né, nós não temos casos locais, não teria motivo nenhum para fechar escolas, impedir, né, as crianças de irem às aulas e tal. Eventualmente, se aumentar muito o número de casos, e aí há a possibilidade, né, de transmissão pelo contato próximo, talvez seja uma das medidas, mas isso quem vai decidir são as autoridades de saúde, né, que estão tomando conta do controle coletivo, né, da saúde, que pensam no coletivo, né? O indivíduo pode pensar em si, né, o que eu posso fazer para mim, para proteger a mim e a minha família, né, o meu entorno. Então, como tu disseste, né, na minha casa, né, procurar estimular os hábitos de higiene, né, procurar manter o ambiente ventilado, né. Se eu estiver me sentindo mal, né, não sair, então, para não passar esse vírus para outras pessoas, né, não compartilhar objetos, né. Então, essas são as medidas que eu, como cidadão, posso fazer para me proteger e proteger a minha família, né. Desse e de outros vírus. Né? Desses de outros vírus, claro, com certeza, né. Então, isso é uma coisa que a gente esperaria que a população aprendesse, né, e seguisse praticando esses bons hábitos, mesmo quando essa epidemia, né, esse problema do coronavírus passar, porque os vírus respiratórios, os outros, vão continuar nos causando problemas, né? Então a gente espera que as pessoas aprendam com isso a adquirir esses bons hábitos e a continuar com esses bons hábitos. Mas a experiência do H1N1 nos mostra que a população esquece, né? Num primeiro momento, você vê álcool gel em todos os lugares, né? As pessoas têm essa preocupação. Passada, né, essa fase inicial, quando as notícias diminuem, parece que o problema está... o nosso recipiente de álcool gel fica vazio lá, né, ninguém mais repõe, de repente desaparece. O cuidado com a lavagem de mãos já não é mais o mesmo. Então a gente sabe que, pelo menos historicamente, as pessoas depois acabam relaxando um pouco, né, esses hábitos. O que não deveria acontecer, a gente deveria manter sempre, né, para a nossa boa saúde da nossa família. Muito obrigada, professor. Chegamos ao final do nosso bloco. O senhor gostaria de fazer uma consideração final, deixar um recado aos nossos telespectadores? Olha, a consideração final que eu faria é, assim, não se preocupem tanto com isso, né? Nós vamos passar por essa, não sei se a gente pode chamar ainda de epidemia, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, se vai realmente vir, né? Se vier, né, não vai acabar com a nossa sociedade, né? A gente já passou por muitas gripes aí no passado, né? A humanidade passou isso na história. A gente tira isso de letra, né? Vamos nos cuidar, vamos sim, né, ter esses hábitos, bons hábitos que nós mencionamos, mas eu acho que não tem um motivo desse pânico exagerado que está se criando, né? E o tempo dirá realmente o que vai acontecer. Daqui a uns meses eu acho que a gente vai ter passado por tudo isso, né? Vai fazer um ufa, né? E seguimos a vida, né? E o que eu posso dizer é que a gente não está livre de surgir um novo vírus daqui a 1, 2, 5 anos, 10 anos. A gente espera que isso aconteça. Então a gente tem que estar sempre preparado. Tá certo? Muito obrigada, professor, pela sua participação no Vitalidade. Imagina, foi um prazer. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade, que hoje abordou o tema coronavírus. Conversamos com o pós-doutor Vladimir Vicente Cantarelli. Atualmente, o biomédico atua no programa de capacitação de laboratórios de microbiologia em diversos países, principalmente nos temas PCR em tempo real, sequenciamento de DNA
identificação molecular de micro-organismos e microbiologia clínica. Além disso, ele é professor da Universidade Fevale e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e também será exibido na nossa página do Facebook. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal do YouTube aqui da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Vitalidade.